Coca Zero tem zero calorias, zero açúcar e uma lista de ingredientes que parece inofensiva para quem está tentando emagrecer. Por isso, ela virou o substituto favorito de quem quer manter o refrigerante na rotina sem comprometer a dieta. O raciocínio parece fazer sentido. Sem calorias, sem problemas. Mas a relação entre adoçantes artificiais, refrigerantes diet e o metabolismo é muito mais complexa do que o rótulo sugere. E entender essa complexidade pode mudar bastante a forma como você pensa sobre o que coloca no seu corpo. Mesmo quando o produto marca zero na tabela nutricional, o primeiro ponto é o mais conhecido, mas também o mais mal interpretado. O efeito dos adoçantes artificiais sobre a insulina e o apetite. A Coca Zero usa principalmente aspartame e o acesulfame. Essas substâncias não elevam a glicose no sangue de forma direta, mas existe uma discussão científica relevante sobre se elas conseguem acionar as respostas metabólicas mesmo sem fornecer calorias. Uma das hipóteses mais estudadas é a chamada resposta cefálica à insulina. Quando você sente algo doce, seja pelo açúcar de verdade ou pelo adoçante, o cérebro pode antecipar a chegada de energia e sinalizar para o pâncreas liberar a insulina antes mesmo de qualquer glicose entrar na corrente sanguínea. Essa resposta é variável entre pessoas e ainda é tema de debates na literatura, mas em alguns estudos ela aparece mesmo com adoçantes artificiais, o que levantou a hipótese de que o sabor doce em si, independente de calorias, pode interferir na regulação metabólica. Se isso acontece de forma consistente, o resultado prático pode ser uma leve queda na glicose sanguínea logo após o consumo, o que aumentaria a fome e o desejo por carboidratos nas horas seguintes. A pessoa toma a Coca Zero achando que está sendo disciplinada e termina comendo mais, muitas vezes sem perceber a conexão. Aqui é importante calibrar. Essa hipótese ela tem um suporte em alguns estudos e contestação em outros. Não é um consenso. O que existe de forma mais robusta é a associação epidemiológica entre consumo frequente de bebidas diet e maior peso corporal em populações grandes. A associação não prova a causa. Pode ser que pessoas com tendências de ganho de peso simplesmente consumam mais alimentos dietéticos. Mas a associação existe e merece uma atenção. O segundo ponto é menos discutido, mas potencialmente mais relevante: o impacto dos adoçantes artificiais sobre a microbiota intestinal. Nos últimos anos, pesquisas sobre microbioma avançou de forma expressiva e ficou claro de que a composição da microbiota é, sim, influenciada diretamente pelo nosso metabolismo, sensibilidade à insulina, à inflamação e apetite. Um estudo publicado na revista Cell, conduzida pelo cientista do Institute of Science em Israel, mostrou que alguns adoçantes artificiais, incluindo a sacarina e sucralose, alteram a composição da microbiota intestinal de forma mensurável e em alguns participantes pioraram a tolerância à glicose. O efeito foi variável entre indivíduos, o que reforça que a resposta metabólica aos adoçantes não é igual para todo mundo. A Coca Zero usa principalmente aspartame, não sacarina e nem sucralose. Mas o princípio de que substâncias artificiais podem alterar o ambiente intestinal, ele é, sim, relevante. O intestino não é um tubo passivo, ele é um órgão metabólico ativo que conversa com o fígado, o cérebro, o sistema imune e o tecido adiposo. Quando a microbiota é alterada de forma desfavorável, o impacto pode ser sistêmico e difícil de rastrear no curto prazo. Agora vamos aos 3 pontos restantes que, na prática, no nosso dia a dia, costumam ser os mais relevantes. O terceiro ponto é o comportamento, e talvez seja até o mais impactante de todos. Existe um fenômeno bem documentado chamado de compensação calórica. Quando a pessoa faz uma escolha que percebe como saudável ou restrita, ela tende inconscientemente a se permitir mais em outra decisão. Tomei Coca Zero, portanto eu posso comer uma sobremesa. Estou de dieta, mas o refrigerante é zero, então o lanche pode ser mais calórico. Esse mecanismo não é uma fraqueza, é uma cognição. O cérebro faz contas de forma automática e tende a compensar restrições percebidas como permissões em outras áreas. E o problema é que essa compensação costuma ser desproporcional. A pessoa corta 0 calorias no refrigerante e adiciona 300 no lanche seguinte, muitas vezes sem perceber essa troca. Além disso, manter o hábito do sabor doce ao longo do dia, mesmo com uma Coca Zero, pode dificultar a adaptação do paladar a alimentos menos processados. Quem bebe Coca Zero todos os dias mantém o cérebro acostumado com estímulo de alta intensidade. Isso pode tornar frutas, legumes e alimentos naturais progressivamente menos satisfatórios, dificultando a construção de uma alimentação mais equilibrada no longo prazo. O paladar se adapta ao que recebe com frequência. Quando o estímulo doce é constante e intenso, o limiar de satisfação sobe e alimentos naturalmente adocicados deixam de ser suficientes. O quarto ponto envolve o sódio. A Coca Zero contém em torno de 40 mg de sódio
por uma lata de 350 ml. Parece pouco, isoladamente, mas para quem consome várias latas ao longo do dia, o excesso favorece, por exemplo, uma retenção hídrica, o que não é ganho de gordura, mas pode mascarar resultados na balança, gerando, por exemplo, inchaço e aumentando a sensação de estagnação em quem acompanha o peso diariamente ou com uma certa frequência. Para alguém em processos ativos de emagrecimento, se o ruído na balança pode ser desmotivador e dificultar a leitura real da evolução e, obviamente, a adesão ao tratamento. Some isso o consumo frequente de bebidas gaseificadas, que podem reduzir a ingesta de água pura ou, ao longo do dia, hidratação adequada é um dos fatores que mais influencia o apetite, energia e funcionamento metabólico. O quinto ponto é sobre o contexto, e talvez esse seja o mais honesto de todos. A Coca Zero não engorda por si só em doses ocasionais para a maioria das pessoas. O problema costuma não ser o produto isolado, e sim o padrão alimentar que ele representa ou que ele acompanha. Refrigerante diet tende a aparecer junto com ultraprocessados, refeições irregulares e baixa ingesta de água pura. Quando você olha para o conjunto, o problema não é só a Coca, é que ela faz parte de um estado alimentar que sistematicamente dificulta o processo de emagrecimento e a saúde metabólica. Trocar Coca por Coca Zero, mantendo todo o resto igual, é uma mudança cosmética. O corpo não vai responder de forma expressiva a essa troca, porque o problema nunca foi só aquela latinha. O que pesquisas mais recentes apontam é que bebidas com adoçantes artificiais podem ser ferramentas úteis de transição para quem está saindo de um consumo regular de refrigerante com açúcar. Nesse contexto, elas reduzem a carga glicêmica e carga calórica de forma real. Mas quando se torna um hábito permanente, múltiplas latas por dia, todos os dias, os riscos de interferência metabólica, alterações da microbiota e compensação comportamental aumentam de forma relevante. A recomendação mais consistente na literatura não é proibir adoçantes artificiais para todo mundo. É tratá-los como o que são, substitutos de transição e não escolhas neutras a longo prazo. Para quem está focado em emagrecimento de verdade, como a melhora da composição corporal, sensibilidade à insulina e saúde metabólica, a hierarquia faz mais sentido ainda. Água como bebida principal. Cafés e chás sem a utilização de açúcar. Um sabor doce constante, seja de açúcar ou de adoçante, mantém o cérebro em estado de busca por recompensa, que dificulta a regulação do apetite. E regular o apetite é uma das peças mais importantes de qualquer estratégia de emagrecimento sustentável. No fim, a Coca Zero não é uma vilã absoluta, mas também não é algo neutro. Entender aonde ele se encaixa dentro desse ecossistema é o principal aspecto para saber se ela atrapalha no seu processo de emagrecimento. Em doses ocasionais, para a maioria das pessoas, não representa um problema relevante. O ponto é outro. Ela também não é neutra. E tratá-la como uma escolha completamente segura pode criar um ponto cego dentro da sua rotina alimentar. A recomendação mais consistente na literatura é simples. Adoçante artificial funcionam melhor como uma ferramenta de transição do que como um hábito permanente. Água como hábito principal, cafés e chás sem adição e refrigerantes diet como exceção, e não como pilares da rotina. O sabor doce constante, seja de açúcar ou de adoçante, mantém o cérebro em estado de busca por recompensa, que dificulta a regulação do apetite, e regular o apetite é uma das peças mais importantes de qualquer estratégia de emagrecimento sustentável. Entender onde a Coca Zero se encaixa ou onde ela atrapalha faz parte de tomar decisões alimentares com mais inteligência e menos ilusão de controle. Eu sou o Dr. Neiro Matsunaga. Se gostou desse conteúdo, aproveite para me seguir aqui nas redes sociais, curta, compartilhe e nos vemos no próximo vídeo.